Boa noite, vamos começar o último conteúdo da disciplina. Hoje a gente vai fazer um resumo geral do PMBOK. Já passamos por todas as 10 áreas do PMBOK e hoje a gente vai falar sobre o resumo. Planejamento e gerência de projetos de software, hoje é o livro 14, resumo do PMBOK. Eu vou apresentar para vocês os 5 grupos de processo. Novamente, relembrar que eles foram apresentados lá nas primeiras aulas. Depois, as 10 áreas de conhecimento, os 49 processos que nós detalhamos, ao longo das últimas 10 aulas, os 51 documentos que nós também detalhamos nas últimas 10 aulas, e as 119 ferramentas e técnicas que também foram detalhadas nas últimas 10 aulas. Bom, os 5 grupos de processo, onde estão todos os 49 processos, são esses daqui. Primeiro grupo de iniciação, os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase. Vejam que o grupo de iniciação, eles só existem lá no começo mesmo do projeto. Dá para ver aqui pelo gráfico. Logo depois do início dos grupos de iniciação já vem os grupos de planejamento. Os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. Então, o grupo de planejamento é aquele que atinge o seu pico logo depois do grupo de iniciação. Em seguida, à medida que o grupo de planejamento vai chegando no topo, vem crescendo os grupos de processos de execução, os processos realizados para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, para satisfazer os requisitos do projeto. E é aqui que o projeto é executado, é onde se atinge o auge da execução do projeto. Agora, nas fases de planejamento e de execução, juntas, estão sempre o grupo, aqui embaixo, o grupo de monitoramento e controle. Os processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças. E aqui, pode-se ver aqui no gráfico que logo depois de terminar a execução, acontece o grupo de processos de encerramento. São esses finais aqui. Os processos realizados para concluir ou fechar formalmente um projeto, fase ou contrato. Então esses são os 5 grupos de processo que a gente precisa entender, principalmente qual a localização deles no tempo, para que faça sentido para a gente a existência dessa divisão em 5 grupos. A outra forma de você dividir os processos são nas 10 áreas de conhecimento. Nós temos aqui as 10 áreas de conhecimento, do lado esquerdo sendo apresentadas através de uma ilustração que faz uma certa lógica. Observe que o centro de tudo são os grupos de processos de qualidade, e em volta deles nós temos os processos de definição de escopo, o processo de tempo, o processo de custos, os processos de custo e mais para fora ainda, os processos de integração que circulam tudo, além de comunicações e riscos. Do lado de fora disso tudo, nós temos a parte de recursos e aquisições. Então aqui está uma breve descrição de todas as 10 áreas de conhecimento, que são uma segunda forma de você classificar todos os processos que acontecem durante o gerenciamento do projeto. Tempo, escopo, custos, qualidade, comunicação, aquisições, riscos, recursos. Aqui está dizendo recursos humanos, mas a gente tem que entender que no guia do PMBOK o que se fala é sobre recursos, sejam eles humanos ou físicos, e integração.
Os 49 processos, então, estão divididos entre os 5 grupos de processo. Os 5 grupos aparecem nessa tabela aqui como 5 colunas. Tá? Então, tem aqui grupo de iniciação, grupo de planejamento, grupo de execução, monitoramento, controle e encerramento. E nas linhas estão as 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e as partes interessadas. Aqui dentro a gente pode observar todos os 49 processos que fazem parte do PMBOK, e são exatamente os 49 processos que foram descritos ao longo das últimas aulas. Finalmente, 51 documentos que fazem parte parte deles fazem parte do plano de gerenciamento de projeto, que está aqui, e parte deles são documentos do projeto mesmo. Então observem que existe, dentro do plano de gerenciamento de um projeto, existe um plano individualizado para cada uma das 10 áreas de conhecimento. E aí ainda tem algumas linhas de base, que são documentos básicos para você poder trabalhar: escopo, cronograma, custos e medição de desempenho. E ainda tem a descrição do ciclo de vida do projeto e a abordagem de desenvolvimento que se pretende adotar. No caso, a abordagem de desenvolvimento é exatamente isso. Como que se pretende desenvolver, já que a gente está falando de desenvolvimento de software, como se pretende desenvolver o software em questão? Se vai ser um software para web, se é um software para celular, se é alguma coisa feita para desktop, etc. E do lado de cá, todos os 33 documentos que compõem o projeto. Atributos, lista de atividades e assim vai, estimativa de custos, calendário do projeto. Todos esses documentos aqui, tanto esses do plano como esses documentos do projeto, eles estão detalhados naquele documento que foi apresentado para vocês durante as últimas 10 aulas nossas. Além disso, além dos 51 documentos, a gente tem também as 119 ferramentas e técnicas. Elas estão aqui classificadas, aqui nas colunas verticais, separadas pelas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, se você precisa saber onde aparece a ferramenta de benchmarking, você já sabe que ela aparece no 5.2 escopo, 8.1 qualidade e 13.2 partes interessadas. E por que o 8.1 ele está em negrito? Porque lá no guia do PMBOK é exatamente no item 8.1 onde ele está descrito, onde está a descrição detalhada da ferramenta benchmarking. Nos outros 2 pontos, o que tem a respeito de benchmarking é só uma definição mais simples, de 2 ou 3 linhas. A definição completa mesmo do que seja benchmarking está aqui no ponto em negrito. Então aqui nós temos diversas ferramentas que são para ferramentas e técnicas de coleta de dados. Então a gente tem entrevista, questionário, pesquisa de mercado, amostragem estatística e assim por diante. Essa tabela é muito grande porque são 119 ferramentas e técnicas. Aqui nós temos as ferramentas de análise de dados. Então, a maioria delas, o nome começa com análise mesmo, análise de alternativas, análise de premissa, análise de custo-benefício, análise de valor agregado e assim por diante. E novamente dá para ver que em cada uma delas, um item especial está em negrito, que é justamente a posição onde ela está descrita em mais detalhes no PMBOK. Como a nossa lista, as apostilas que eu montei para o curso também seguem a numeração do PMBOK, então dá para saber que 11.4 quer dizer que no livro 11 você vai encontrar a definição, por exemplo, a respeito de diagramas de influência.
Então, essas são as ferramentas e técnicas de análise de dados. Aqui também é uma continuação das ferramentas e técnicas de análise de dados. Só que o tradutor do livro do PMBOK esqueceu de traduzir essa linha aqui na tabela. Mas um monte de análise à disposição aqui, ó. Todas são ferramentas de análise de dados. Além disso, ferramentas e técnicas de representação de dados. Para você representar dados, você pode usar gráficos, você pode usar diagramas, matriz de avaliação, então fluxogramas. Então, todas essas técnicas de representação de dados estão aqui documentadas. Depois vem as técnicas de tomada de decisão, depois técnicas e ferramentas de comunicação. Não, aqui já vai para as técnicas de habilidades interpessoais e de equipe. Escutativa, tomar decisão, inteligência emocional, liderança. São todas técnicas e ferramentas de habilidades interpessoais e de equipe. Observação, consciência política, todas elas descritas nos livros anteriores, nas apostilas anteriores. Aqui, ferramentas e técnicas que não foram agrupadas, ou seja, são ferramentas sortidas que não entraram em nenhuma classificação anterior. Então tem uma página com todas essas ferramentas e técnicas e uma continuação das ferramentas e técnicas. Aqui aparecem as duas ferramentas e técnicas mais utilizadas em todas as áreas de conhecimento. A opinião especializada, que aparece em praticamente todos os processos, e a ferramenta de reuniões, que também aparece em praticamente todos os processos. Acredito que é isso. Não, ainda temos mais uma tabela de ferramentas não agrupadas, com mais um tantão de ferramentas aqui. Mais uma tabela de ferramentas não agrupadas. Essa já é a 4ª tabela. E pronto, finalizou. Os dados todos que estão nessas apostilas que eu montei estão no guia PMBOK, que também está à disposição para vocês lá no Moodle. E aí nós encerramos o sumário de hoje. Hoje realmente era só para apresentar esse grande resumo. São 5 grupos de processo, 10 áreas de conhecimento, 49 processos, 51 documentos e 119 ferramentas e técnicas. Continuando a nossa apresentação, eu já vou passar direto para a atividade de hoje. Hoje é 7 de junho, nós estamos praticamente encerrando já as informações do semestre, e a atividade prática de hoje é fazer uma análise de riscos. Então, se trata de elaborar um relatório de análise de riscos com os seguintes itens: lista priorizada dos riscos individuais do projeto. Essa lista inclui os riscos do projeto que representam a maior ameaça ou a maior oportunidade do projeto, conforme indicado pela análise de sensibilidade, e as respostas recomendadas a esses riscos. O relatório de riscos pode apresentar respostas sugeridas ao nível de exposição geral aos riscos do projeto. Então, é essa atividade de hoje, atividade que está com a data de entrega para hoje mesmo. Aí eu pergunto para você, Leovano, alguma dúvida sobre a atividade de hoje? Nenhuma. No caso, nós trabalhamos lá no primeiro documento, né? Uma das seções era riscos. Aí nós deu uma espécie de resumo com relação a isso. Agora é para dizer mais. Lá no início a gente estava fazendo o termo de abertura do projeto, e o termo de abertura do projeto ele é realizado com essas informações bem superficiais, né? Bem resumidas. A ideia é que agora você vai detalhar e fazer um verdadeiro relatório de riscos, uma verdadeira análise de riscos, inclusive incluindo aí qual resposta a cada risco apresentado. O que você vai adotar de contingência para resolver essas questões. Eu lembro que na época, por exemplo, eu havia citado um problema, um risco, que durante o desenvolvimento eu realmente me deparei com ele. Que, tem 2 módulos principais da aplicação,
E esses dois eu dependeria de bibliotecas externas. Só que para um Sim. deles não existe. Eu cacei não existe. Então eu tive que caçar uma implementação numa outra linguagem e implementar na unha com base nele para conseguir não precisar da dependência. Então Entendi. tinha uma biblioteca que lidasse com isso. Esse realmente é um risco real e é um risco associado à tecnologia. Mas eu queria que você desse uma passada rápida, uma revisada no livro que fala sobre riscos, para que você possa refletir sobre a possibilidade de existirem outros tipos de risco associados a outros problemas, a outros tipos de problema. Existem diversas categorias de causas, de coisas que podem ser risco. Esse que você citou é apenas um deles, que é o associado à tecnologia. Mas podem existir outros riscos associados a pessoal, a equipamento, a financiamento do projeto, a mercado. Né? Às vezes o mercado muda e o seu produto não é mais necessário. Então existe uma série de possibilidades que eu queria que você elaborasse um relatório mais completo. Entendeu? No caso, eu só citei esse porque foi o que eu me deparei bem grave, bem mais gravemente durante o desenvolvimento. Perfeito. Muito bem. Então é isso. A aula de hoje a gente encerra o conteúdo teórico, a gente não tem mais conteúdo teórico. E a aula de hoje é para a gente dar uma olhada nesse resumo que eu fiz e fazer esse trabalho. Tá? Você já está eu vi aqui, você já está com 59 pontos. Está faltando um pontinho para você chegar na média só. Com o trabalho de hoje, você certamente já vai chegar na média. Mas peraí, o trabalho final não é nos 40 pontos? Sim, o trabalho final, não é 40 pontos, acho que é menos que isso, eu acho que são 20 pontos. O que eu quero dizer é que com o trabalho de hoje, você já alcança a média. Entendeu? Mas eu acho que tinha também uns outros 2 trabalhos que eu não fiz ainda. Dá para fazê-los também? Tem que apresentar no final. Dá para fazer sim. Dá para fazer. E quando você fizer, você me avisa que fez, para que eu possa ir lá fazer a avaliação e lançar a nota, tá? No caso, tem que ver também se algum eu entreguei depois e você só viu a nota depois. Acho que eu peguei muito entregue atrasado mesmo. Aproveita esse tempo de hoje, então, para dar uma avaliada nisso. Quem sabe você não consegue entregar algum trabalho atrasado, isso vai ser bom. Muito bem, qualquer coisa eu estou aqui até as 10h30, se precisar de mim, tá bom?